Esta é a nossa escola, escola dominical. Esta é a melhor escola, uma escola sem igual. Uma escola sem igual, que faz bem a toda gente. Glória a Deus. Saúdo os irmãos, as irmãs e os irmãos aqui ouvintes da Palavra de Deus aqui deste canal Se Liga na Verdade. Graças a Deus, meus irmãos, por mais um dia que o Senhor tem nos concedido de estarmos vivos para agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem feito em nossas vidas. E neste vídeo começaremos aqui um quadro novo, Lições Bíblicas. Glórias a Deus por isso. Quero pedir desculpas aos irmãos por nunca mais ter postado vídeos aqui. Estou com algumas responsabilidades e por conta disso estou tendo pouco tempo para trazer as palavras aqui para os irmãos. E também quero pedir desculpas se houver alguma falha em minha voz. Eu recentemente fiquei gripado, mas nada de coronavírus nem de Covid-19. Não, graças a Deus, não, apenas uma gripe. E eu fiquei rouco, minha voz ficou muito falha, quase não saía. E ainda estou me recuperando, mas para a glória de Deus a minha voz já voltou. E estamos aqui trazendo esse estudo para a glória de nosso Deus. Então, irmãos, quero pedir desculpa também porque não conseguimos falar da primeira lição dessa revista, que é a quarta revista, o quarto trimestre de 2021, que essa revista vai falar sobre o apóstolo Paulo e tem por título: O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. O comentarista dessa lição é o nosso pastor Elienay Cabral, consultor doutrinário e teológico da CPAD, Também quero agradecer aqui o apoio da nossa CPAD, da nossa CGADB também, que estão apoiando este projeto aqui neste canal. Glória a Deus por isso. Então a primeira lição foi falado sobre o mundo do apóstolo Paulo, onde falou ali, o mundo de Paulo no Império Romano, a geografia do mundo de Paulo, a língua mundial, que Paulo falava, não é verdade? E hoje nós vamos estar falando sobre a segunda lição, Saulo de Tarso, o perseguidor. Glória a Deus por isso. Vamos estar aqui trazendo alguns auxílios para os professores de escola bíblica dominical, para que as aulas sejam mais dinâmicas. Costumo dizer que duas cabeças pensando é melhor. Às vezes o professor tem um pensamento, mas aí ele vem aqui no vídeo, ouve a mensagem e aí coloca mais coisas, incrementa a aula dele. Na verdade, então, você professor que está me ouvindo nesse momento, pegue aí uma caneta, um caderno e vá anotando aí o que você achar de importante aqui de nossa aula, para você passar também para seus alunos em sua escola bíblica. Então vamos ver aqui, irmãos, o nosso texto áureo dessa lição. Isso está registrado em Atos dos Apóstolos, seu capítulo 9, versículo de número 1. E diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Glória a Deus por isso. Vejamos também, irmãos, a verdade prática. A igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. Faremos então a leitura bíblica em Atos 8, do 1 ao 3. E também Saulo consentiu na morte dele, Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Atos 22, versículo 4 e 5.
Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões, tanto em homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Atos 26, do 9 ao 11. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Glória a Deus por essa leitura, meus irmãos. Vejamos aqui o objetivo geral desta lição. O objetivo geral é conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo e os objetivos específicos por cada tópico, né? Então vejamos aqui o objetivo para o tópico 1, elencar as características persecutórias de Paulo. Então vamos ver as características das perseguições de Paulo. E o tópico 2, expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos. Tópico 3, esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. Alguns subsídios, né, que a nossa revista nos ensina, que diz assim: interagindo com o professor com o objetivo de preparar os alunos para a aplicação do conteúdo desta lição, inicie falando a respeito da perseguição aos cristãos no mundo. Se possível, informe-se a respeito desse tema em sites especializados de notícias que abordam o terrível quadro de perseguição cristã no mundo. Proponha um momento de oração, mostrando a relevância de rogar a Deus por livramento de irmãos que hoje estão debaixo de perseguição mundial. Não podemos fechar os olhos para esse quadro. Às vezes, porque vivemos em um ambiente de aparente intolerância religiosa, corremos o risco de pensar que é assim em outros lugares da Terra. Portanto, aproveite essa oportunidade para conscientizar a sua classe acerca dessa terrível realidade. Então, meus irmãos, ensinem, não é, a sua classe a orar pela igreja perseguida, não é? Ali na China, o governo local mata cristãos, porque ali o governo é comunista, não é? Muitos cristãos não sabem o que é o comunismo e votam e apoiam pessoas e partidos comunistas, como no Brasil, muitos crentes apoiam o Partido dos Trabalhadores, não é? O PT, né? Que tem por número 13. E um dos seus maiores líderes, Luiz Inácio Lula da Silva, muitos crentes apoiam ele, sem saber que ali é um comunista, um socialista que por várias vezes em suas falas tem falado contra a igreja do Senhor. Então às vezes a gente não fala e aí passa desapercebido e acaba apoiando esses que não gostam da igreja do Senhor. Vejamos aqui a introdução. A história da expansão da igreja, no livro de Atos, mostra um fariseu zeloso, Saulo de Tarso. Este tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Por isso ele ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus e assim tornar-se um implacável perseguidor da igreja de Cristo do primeiro século. É o que estudaremos nesta lição. Então, vejamos aqui o primeiro tópico, Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Como um fariseu fanático, Saulo tinha a convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Jesus. Sua postura arrogante o fazia ser truculento, usando grande violência contra pessoas simples, homens e mulheres, sem qualquer compaixão. Ele acreditava piamente que com esse comportamento estava agradando a Deus. Apoiado pela casta sacerdotal que odiava o nome de Jesus, Saulo usava dos meios legais para atacar os cristãos. Por causa de sua truculência, os seguidores de Jesus tiveram que fugir para outras cidades.
o perseguidor respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus. E por isso, não via problemas em prender e arrastar presos para Jerusalém os que confessavam o nome do Nazareno. Então veja, Paulo, fazendo aqui uma observação, os irmãos anotem, se possível for. É importante a gente falar para os alunos que Paulo, ele não fazia isso por ter Satanás em sua vida, né? Em parte sim, porque ele estava matando a igreja, os filhos do Senhor, né? Os cristãos, mas em parte também não era por causa disso, né? Porque Paulo era fariseu, né? Então ele defendia piamente a seita judaica. Então Paulo lutava contra os cristãos, né? Porque ele pensava que fazendo isso ele estaria vingando a religião dele, a religião judaica, né? Então ele pensava: se eu estou matando os cristãos que falam contra o judaísmo, que é a religião certa, né? Se eu matar eles, eu estou agradando ao meu Deus. Então, por causa disso que Paulo perseguia os cristãos. É importante que os professores passem isso para os alunos. Segundo subtópico, as ameaças de Saulo de Tarso. A expressão respirando ameaças e morte descreve Saulo de maneira figurada, como uma fera selvagem que ameaça sua presa. No texto de Atos 9:21, o perseguidor era visto como um exterminador, pois conduzia os cristãos às prisões, além de permitir que fossem açoitados. Ele não poupava ninguém que seguisse a doutrina de Cristo, Então, ele não poupava ninguém que seguisse a doutrina de Cristo. Por quê? Porque ele pensava, mais uma vez vou dizer, que se ele fizesse isso, ele estaria agradando ao Senhor, né? Então, vamos ver aqui, o perseguidor, ele matava, conduzia às prisões, não é? Açoitava os cristãos, tudo isso por amor à fé judaica, pensando que estava agradando ao Senhor, não é? Então, terceiro subtópico, por que Saulo perseguiu os cristãos? Os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor inclemente contra os seguidores de Cristo eram o zelo destrutivo pela Torá. A Torá é a Bíblia dos judeus, que é só o Antigo Testamento. Eles não acreditam em Jesus. E o suposto fato religioso de que Jesus fosse talvez um blasfemo, né? Para Saulo, o anúncio de que um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento era um escândalo. Então veja aqui, porque vejam, irmãos, que a Bíblia nos diz que quem fosse morto de morte de cruz era maldito. A lei de Moisés dizia isso. Veja, abra sua Bíblia em Deuteronômio 21:23. É importante que vocês ensinem isso aos seus alunos, meus irmãos. Deuteronômio capítulo 21, versículo 23. Diz assim: o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a sua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Veja, esse versículo pode gerar alguma dúvida na mente dos alunos, mas dizer assim: poxa, maldito de Deus? Maldito de Deus, ele não era filho de Deus, então por que ele era maldito de Deus? Veja, a cruz era para quem? Era para nós. A cruz não era para Jesus. Por amor de nós, ele se fez maldito de Deus. E tomou a nossa dor, pegou a nossa cruz. Não é verdade? Então expliquem, não é? Que um dos fatos que mais não deixava que os judeus acreditassem que Jesus era o Messias era por causa disso. Porque eles diziam assim: como é que ele é o Messias se o Messias está sendo maldito de Deus, não é? Sendo que Jesus realmente veio para nos libertar de todo o pecado. Então, veja que de acordo com a lei, estava sobre a maldição divina. Deuteronômio 21:23, o que nós lemos. Por isso, nosso Senhor não passava de um blasfemo para Saulo. Mais tarde, por ocasião de sua conversão, ele descobre que Cristo assumiu a maldição da lei e por isso nos livrou dessa maldição. Não é verdade? Então, Cristo assumiu a maldição que nós lemos aqui,
que era maldito de Deus, por nós. E por isso nos livrou da maldição. Então veja aqui o subsídio para os professores do tópico 1. Saulo ameaçava a igreja, não por acaso. Ele se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Então veja o próprio Paulo dando testemunho do que ele era, do que ele fazia com os cristãos, do que ele fazia com a igreja do Senhor, não é? O subsídio pedagógico. Antes de iniciar a aula desta semana, faça uma pequena recapitulação da aula passada. Isso é muito importante, não é, meus irmãos, vocês fazerem isso para que os assuntos não caiam em esquecimento, não é? Então, vamos entrar aqui no segundo tópico, a perseguição contra a igreja de Cristo, contra os seguidores de Cristo. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja. Não era contra Jesus, era contra a igreja, o corpo de Cristo, a instituição divina. Ao passo que ele respirava ameaças e morte contra os seguidores de Cristo, sua intenção era acabar de vez com a igreja, ou atacá-la. Saulo atingiu as pessoas que representavam Cristo, dentre as quais havia um homem arguto, defensor do nome de Jesus e cheio do Espírito Santo, cujo nome era Estevão. Então veja, não é? A perseguição de Paulo era tão grande contra a igreja, não era contra Jesus, era contra quem seguia a Jesus, que ele matou a pessoa que mais representava Cristo, dentre os quais era Estevão, não é? Então vejamos aqui o segundo subtópico do segundo tópico, Saulo de Tarso e Estevão. Se por um lado Saulo era um erudito que chamava a atenção devido à sua cultura judaico-grego-romana e autoridade na Torá, Estevão era um erudito do judaísmo com uma grande capacidade do espírito para confrontar ideias contrárias aos ensinos de Jesus. O primeiro mártir da igreja era um homem cheio do Espírito Santo, conhecedor profundo da história de seu povo e da teologia judaica. Por isso, quando apontava para Jesus Cristo como clímax da revelação redentora para o mundo, o fazia com autoridade. O discurso inflamado de Saulo e respaldo pelos oponentes dos seguidores de Jesus deparou-se com outro discurso, mas este proveniente da sabedoria do Espírito. Essa autoridade espiritual de Estevão atraiu a ira dos inimigos de Cristo. Por isso, com pleno consentimento de Saulo, eles o apedrejaram até a morte. Mas se por um lado eles mataram Estevão, por outro, potencializaram a mensagem do primeiro mártir da igreja. Glória a Deus por isso. Então veja aqui, irmãos, veja que a doutrina de Paulo foi duramente confrontada por Estevão. Quando se traz um ensino cheio do Espírito Santo, quando se traz um ensino cheio de unção, cheio de graça, quando se traz um ensino cheio de Deus, quando se traz um ensino cheio do Espírito Santo, ele é capaz de confrontar as mais perversas doutrinas que sejam contrárias à palavra de Deus e contra a igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus por isso. Então veja ali, Paulo, até então Saulo, ele viu que Estevão tinha autoridade do Espírito Santo para falar contra o judaísmo. E a ira de Saulo se acendeu contra Estevão. E por causa disso, mandou apedrejá-lo com pleno consentimento do que estava fazendo. Mandou Estevão ser apedrejado, porque ele viu, com Estevão eu não vou conseguir. Com Estevão eu não vou conseguir. O ensino dele é duramente, é pesado, o ensino dele é diferente, o ensino dele é forte, o ensino dele não é como os escribas ensinam, o ensino dele é um ensino cheio do Espírito Santo, o ensino dele é um ensino glorioso, o ensino dele, o ensino dele é capaz de entrar na mente, no coração do ser humano e mudar a vida desta pessoa, aleluia. E ele disse, contra esse eu não vou conseguir. E ele disse, então faz o quê? Apedreja-o.
apedrejam. Aleluia. Glória a Jesus por isso. Deus é maravilhoso. Veja. E diz aqui, mas se por um lado eles mataram Estevão, por outro, potencializaram a mensagem do primeiro mártir da igreja. Ou seja, se a mensagem de Estevão estava ali reduzida a quase nada, após a sua morte, a mensagem dele se alastrou por toda a terra. Porque eles disseram assim, nós matamos ele, que era cheio do Espírito Santo, não é? O povo disse, oxe, mas mataram ele, que era cheio do Espírito Santo, que ensinava a verdade. Então nós vamos seguir ele. Se estão matando ele é porque ele está fazendo certo. Veja, potencializou a mensagem de Estevão. Veja aqui o terceiro subtópico, uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. Mesmo, irmão, que vocês não acham que há essa perseguição política contra a igreja no Brasil, hoje há sim, há muita perseguição política contra a igreja atual. Vejamos, a igreja atual continua a despertar fúrias de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem de liberdade e vida que o Evangelho proporciona. Nossos irmãos que servem a Deus em países políticos e religiosamente fechados com o Evangelho, continuam a pagar com a própria vida a fidelidade à mensagem de Cristo. Oremos pela igreja perseguida, né? Porque, veja, na China, na Venezuela, em Cuba, na Coreia do Norte, em países onde são socialistas, onde são comunistas, onde a política daquele país é fechada para religiões, eles matam mesmo sem dó os crentes, eles matam mesmo sem dó os missionários, né? Na China, me parece que é na China ou é na Coreia do Norte, você entrar com a Bíblia lá, você já é duramente assassinado. Então, veja, não só nesses países, no Brasil nós temos que aparentemente uma defesa religiosa, não é? Nós temos liberdade, o artigo 5º da Constituição Federal nos dá esta liberdade para adorar ao Senhor. Mas ainda tem muitas pessoas e muitos partidos que querem fechar a igreja. Veja, por isso que o atual presidente da República, ele é muito favorecido pela igreja do Senhor, porque é um dos que tem mostrado apoio à igreja, não é? É um dos que tem mostrado apoio à igreja, aos cristãos, não é? Nunca se viu um presidente andar tanto com pastores, com crentes, não é? Professar a mesma fé que nós, não é? Enquanto outros, em vez de ir para a igreja, vão para os centros de macumba, como o senhor Lula foi, não é? Parece que foi para a Bahia, não é? Um vídeo aí circulou na internet dele falando lá com a mãe de santo, e a mãe de santo dizendo que ele estava sendo, que ele estava recebendo força e apoio, sabe de quem? De Zé Pilintra. O sangue de Jesus Cristo tem poder, não é? E muitos crentes sem sabedoria, nem espiritual, nem política, votam e apoiam este senhor e tantos outros, não é? Como o senhor Haddad, Manuela Dávila, não é? Guilherme Boulos, esses que são contra a igreja do Senhor. São contra. Eles querem o fechamento das portas. Veja, muitos governadores usaram essa artimanha da pandemia para fechar as igrejas. E eles conseguiram fechar a igreja física, mas a igreja espiritual estava em casa, orando, aleluia, dizendo que o Senhor é fiel, que o Senhor é poderoso. Estava em casa, mas não perderam a fé. Não perderam a fé. Enquanto fecharam os templos, nas casas dos crentes se acendiam luzes, acendiam-se luzes espiritualmente falando, aleluia, aonde aquela igreja que estava aberta todos os dias,
Todos os domingos, aos cultos da semana também, eles fecharam, mas dentro das casas estavam ali adorando ao Senhor. Quantos crentes que fizeram cultos domésticos, não é? Louvaram ao Senhor, cantaram, ouviram palavras. Glória a Deus por isso, não é? Mas nós, irmãos, queremos liberdade para podermos adorar ao Senhor em praças públicas, em vias públicas, para fazermos cultos em ruas, como sempre fazemos, como já é de costume de nossa igreja, a Assembleia de Deus no Brasil. Mas, se a igreja não abrir os olhos e não souber votar, não adianta você votar para presidente em Bolsonaro, por exemplo, que é um dos que está mais apoiando a igreja, e votar para prefeito, um prefeito comunista, um deputado comunista, um senador comunista, um governador comunista. Não adianta. A mudança não é só de um. Tem que ser um grupo grande para fazer a diferença em nosso país. Não é verdade? Glória a Deus. A igreja aprender a votar. Não é difícil. Não é difícil. Aleluia. Vejamos aqui, irmãos, o terceiro tópico. Quando um sistema se volta contra a igreja. Como era a perseguição contra os primeiros discípulos, Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Ele prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-los e não havia escrúpulos, mesmo com mulheres e crianças. Sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. Saulo entendia que praticar essas barbáries era defender a fé judaica. Lembra do que eu disse? Livrando os judeus dos hereges, exatamente nos moldes de que Jesus havia alertado aos discípulos. Exaltar-vos-ão as sinagogas, expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará em fazer um serviço a Deus. Foi Jesus que disse essa palavra, alertando os judeus que Paulo ia fazer isso. Não é? Olha, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Ou seja, eu estou matando vocês em nome de Deus, mas não era em nome de Deus, não é? Assim como Paulo pensava que estava fazendo, pensando que estava agradando ao Senhor, matando os hereges, entre aspas, não é? que são a igreja. Né? Ele matava a igreja pensando que estava fazendo um favor a Deus e defendendo a fé judaica. Segundo subtópico, perseguição, tortura e método. Parece exagero afirmar que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos, mas é que ele mesmo declara com seu testemunho pós-conversão. Além de castigá-los fisicamente, ele empregava a tortura psicológica para induzi-los a blasfemarem. Entretanto, apesar da violência empregada com açoites, prisões, tortura psicológica, apedrejamento e mortes, muitos dos discípulos fiéis a Cristo não negaram o nome de Jesus. Amém? Então, muitos dos discípulos fiéis, mesmo com açoites, mesmo com prisões, mesmo com morte, não negaram a Jesus. Glória a Deus. Terceiro subtópico, perseguição aos pentecostais. Tem gente que pensa que não houve perseguição no começo da Igreja Assembleia de Deus, no começo, aqui no Brasil. Houve sim muita perseguição, tanto que crentes foram apedrejados também pelo padre, pela Igreja Católica, não é? Tantos irmãos nossos que foram apedrejados, não é? Justamente pela Igreja Católica. Então vamos ver aqui. No início do movimento pentecostal no Brasil, ou seja, a Igreja Assembleia de Deus, nossos pioneiros sofreram toda sorte de perseguição e violência. Muitos deles sofreram agressões físicas e psicológicas. Tudo isso porque pregavam uma doutrina que a religião oficial não aceitava, ou seja, o catolicismo não aceitava. O que dizer de Daniel Berg e Gunnar Wingre, os primeiros pastores dos primórdios das Assembleias de Deus no Brasil, e tantos outros irmãos perseguidos nestes rincões brasileiros? Ao olhar para o passado, devemos enxergar o presente e conscientizar-se de que a obra pentecostal custou alto preço. Custou o preço de sangue para nós estarmos aqui. Custou o preço de sangue, irmão, para você ter aquela sua igreja aberta, a sua congregação. Custou sangue de cristãos, de irmãos nossos. Então não foi só esses.
Esses são um dos casos conhecidos, né? Tantos outros. E hoje você tem sua igreja lá aberta, às vezes nem dá valor. Hoje você tem sua Bíblia, né? Nós sabemos que teve um senhor que ele foi preso e morto, assassinado, pelo simples fato de ter traduzido a Bíblia do grego, ou se foi do latim, não me engano, para o inglês. Se não me engano. Foi morto. E hoje você tem sua Bíblia aqui traduzida para o português. Não sequer abre ela dentro de casa. Deixa lá aberta no Salmo 23, o dia todo lá. Ou no Salmo 91, deixa lá aberto. Quando vai pegar na Bíblia tá cheia de poeira. Por quê? Porque nunca pegou. Nunca leu. E muita gente morreu. Deu sangue para que esta obra estivesse em pé hoje. Aleluia, glória a Deus por isso. Não é? Então, meus irmãos, devemos dar valor. Devemos dar valor. Conclusão. Se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado, realmente. Porque desse tanto de perseguição. Mas é uma instituição divina, edificada pelo próprio Cristo. E por isso, a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus para arrebatá-la. A igreja é de Jesus. Glória a Deus por isso. E aqui, irmãos, para terminar, nós temos aqui as perguntas a respeito de Saulo de Tarso, perseguidor. Responda, como Saulo se descreve? Né? Aí os irmãos têm a revista de mestre, já tem as respostas certinhas, mas é bom que os irmãos não deem a resposta aos alunos. Né? Veja bem, né? Mastigue bem o assunto, para que na hora das perguntas eles saibam responder. Eu não vou falar aqui as respostas, porque os irmãos já têm aí em suas revistas, né? E é isso, meus irmãos. Terminamos aqui essa aula. Em nome de Jesus, a próxima semana nós nos veremos aqui de novo para falarmos sobre a terceira lição, a conversão de Saulo de Tarso. Né? Nós começamos aí, irmãos, pela segunda lição, porque a primeira lição foi semana passada, né? E os irmãos já deram esta lição, então não ia ter graça a gente postar aqui essa lição, porque os irmãos já deram esta aula para os alunos. Amém? Então vou ficando por aqui. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Continua aqui nos assistindo. Divulgue este vídeo para mais alunos, para mais professores, porque esse projeto aqui é para auxiliar os professores da escola bíblica. Em nome de Jesus, se inscreva em nosso canal, deixe seu like. Em nome de Jesus, ative o sininho para que sempre que vier os vídeos, os irmãos serem edificados em nome de Jesus. Deus abençoe. Eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau.